Vamos continuar nossas meditações na carta aos Efésios. Vamos para o capítulo 2. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, vamos meditar na Tua Santa Palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, eu acho que esse texto é um texto maravilhoso de Paulo, né? Tudo bem que toda a Escritura mas esse texto, ele é talvez um resumo de todo o Evangelho aqui. Em 10 versos aqui, Paulo fez um breve resumo do Evangelho. E eu sei que eu já contei essa historinha aqui, já falei disso, mas o nosso texto leva para isso, eu vou falar de novo, né? Todo mundo aqui já foi num velório, né? Viu lá o morto deitadinho ali no caixão. E aí, você já tentou falar com ele? Alguém tentou falar com o morto? Falou, levanta aí, tá ruim a situação aí. Alguém já falou isso? Né? Por quê? Porque tá morto. Ele te ouve, você falar com ele, vai te ouvir? A gente vê, né, em alguns velórios, as pessoas num drama ali, chorando, por que você foi embora? O pessoal tá ouvindo? Tem como responder? Não, por quê? Tá morto. E eu vi uma vez um pastor falando sobre isso, ilustrando, né? Você está lá no velório, você olha, a aparência do morto está boa? Nunca está, né? É uma pessoa morta. Aí você tem como falar para ele, sua aparência não está muito boa, tem que dar uma melhorada. O que ele vai fazer? Nada. Vai ficar deitado aí? Toma uma atitude, levanta. O que ele vai fazer? Nada. Porque está morto. E é exatamente isso que Paulo começa no nosso verso, né? No nosso verso 1 aí que ele fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, Paulo já começa esse texto falando da nossa condição sem Cristo. Vocês estão mortos, né? Mas antes da gente entrar no nosso texto mesmo, eu queria pensar em 3 movimentos que esse texto nos leva, tá? Então, a gente vai dividir esse nosso pensamento aqui, nossa meditação, em 3 momentos. Primeiro, o que nós éramos, depois aquilo que Deus fez e aquilo que nós nos tornamos, tá? Então, Paulo vai começar aí falando dessa declaração aí de que nós estamos mortos. E a morte aqui, né, a gente faz essa analogia com a morte física, mas Paulo está falando da morte espiritual. E era bem comum ali para Paulo falar sobre isso, principalmente para os Efésios, né, que eles eram gentios, mas criados dentro de uma cultura helênica. Então, a questão da morte espiritual, da separação da divindade, não era algo estranho àquele povo, e para nós também não é estranho, porque a gente já vem falando disso há bastante tempo. Então, a nossa morte aqui não é uma morte física, mas, claro, vai resultar numa morte física, mas é uma morte espiritual, que é a alienação de Deus, a separação de Deus, estar longe de Deus. Logo, né, estamos mortos nas nossas transgressões e delitos, como Paulo vai falar aqui. E nós somos corrompidos em nossa essência. Então aqui Paulo vai trazer
ele não vai trazer nessas palavras, mas como a teologia acabou depois nomeando isso, é a doutrina da depravação total. Todos, sem exceção, estão mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Sem exceção. Todos, como Paulo vai falar lá em Romanos, todos pecaram. Logo, estão separados da glória de Deus. Todos. Sem exceção. Não existe, mas e aquela pessoa que é melhorzinha? Não existe pessoa melhorzinha. Todos pecaram. Todos estão mortos em suas transgressões e delitos, até que tenha uma intervenção divina. E aí Paulo vai falar sobre algumas coisas, voltando aqui do verso 1 ao 3, aqui, vamos ler novamente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nas quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Então aqui Paulo vai falar sobre 3 coisas que nos aprisionavam. A primeira, que é o curso desse mundo. Em outro lugar ele vai falar sobre o tempo, e aí existe um termo que é usado tanto na filosofia quanto em outros lugares, que é o espírito do tempo. Já ouviram falar disso? É uma coisa que vai acontecendo de tempos em tempos, de séculos em séculos, e eles chamam do espírito do tempo. Então nós estamos, e se você olhar para as notícias, você olha para filmes, para os livros, a cultura em geral, eles trazem exatamente o quê? O espírito do nosso tempo. E que sempre é uma pressão sobre nós. Querendo fazer que a gente pense igual, que a gente haja igual, que a gente seja igual. É ou não é? Esse é o espírito do tempo. Você vê, você anda pela rua, você conversa com as pessoas e você percebe que elas pensam igual. Tem diferenças de opiniões em várias coisas, mas existe um caminho que é igual para todo mundo, que é exatamente o caminho que leva ao pecado, que leva à rebelião contra Deus, a estar afastado de Deus, a querer a independência de Deus. E a gente pode falar, esse é o espírito do nosso tempo, do nosso século, mas esse é o espírito do tempo que percorre todos os tempos. A questão de querer viver separado de Deus, independente de Deus. Isso daí começou com Adão, lá no Jardim do Éden. Quando ele e Eva decidem comer do fruto, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo a sua independência de Deus. E a partir deles, então, esse espírito do tempo de independência de Deus, ele vem permeando toda a história. E essa é a primeira coisa que nos aprisiona, esse espírito do tempo, de querer essa independência, de que viver para nós mesmos, que vai, claro, chegar no terceiro ponto, que é a nossa própria carne. Satisfazer os nossos próprios desejos, aquilo que a gente pensa como certo. É isso que Adão e Eva fizeram lá, no Jardim do Éden. E eu até conversava com a minha filha, com a Grazi, que ela perguntou sobre essa questão do pecado de Adão. E eu estava conversando com ela, eu falei, a questão não é o comer do fruto. Não foi isso o problema. O pecado aconteceu antes. Quando eles quiseram comer, desagradando a Deus. E o desagradar a Deus não era em comer do fruto. Certo? A gente já falou tanto disso. Qual que foi o grande problema do pecado? Não, Deus falou isso, mas eu acho que ele está errado. Eu estou certo. Eu sei o que é melhor para mim. Deus não sabe. Deus está querendo. E aí, as palavras da serpente para Eva foram exatamente o quê? Deus falou isso? Não é verdade. Então é colocando em dúvida a integridade de Deus, a justiça de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus. Esse é o pecado. E é isso que o espírito do mundo, o espírito do nosso tempo, traz para a gente. O que? Você vai confiar nesse livro velho? Você vai realmente acreditar num Deus que se diz todo poderoso e que é todo amor, mas que deixa as coisas acontecerem? Que deixa pessoas sofrerem? E esse é o espírito do tempo, que fica nos pressionando. Você vai realmente acreditar nesse Deus?
Você acredita mesmo nessa história de que Jesus morreu por você? Esse é o espírito do tempo, nos pressionando o tempo todo, pressionando a nossa fé, fazendo a gente querer desistir, falar, é verdade, é melhor eu cuidar da minha vida porque Deus não pode. Esse é o espírito do tempo. Se você não cuidar da sua vida, ninguém cuida. Você vai ficar confiando num Deus que você não vê? Só que nós vivemos pela fé, que é exatamente aquilo que nós não vemos. Mas esse é o espírito do tempo, é o curso desse mundo, são os valores que moldam a nossa cultura, e a gente está fora dele. Se fala tanto, né, de movimentos de contracultura no decorrer da história, e não existe nada mais contracultura do que ser cristão. Parece que chamam, os cristãos são pessoal acomodado, conformado. Não, os cristãos são o contracultura. São aqueles que vão contra o espírito desse mundo, que vão agir diferente, que vão falar diferente, vão pensar diferente. Porque confia num Deus justo. Amém? O segundo ponto aí que Paulo fala é sobre o príncipe da potestade do ar. Ele fala ali no verso 2, né? Segundo o príncipe do poderio do ar. Em outras palavras, vai falar da potestade do ar. E aí, claro, ele está falando de Satanás aqui. E essa influência de Satanás, e aí isso vai se juntar. Porque Satanás, e aí como eu falei, qual foi a tentação de Eva? É exatamente o que gerou esse espírito desse mundo. Então tudo começa lá atrás. E aí, o que Satanás vem soprando no ouvido das pessoas? A mesma coisa que ele falou para Eva lá. Você vai mesmo acreditar nele? É mentira. Faz o seu jeito. Faz o seu jeito que é melhor. Faz o seu jeito que você vai se dar bem. E então nós temos uma cultura que nos pressiona. Ao mesmo tempo nós temos uma influência espiritual que acontece no mundo. A gente não pode ignorá-la. A gente não vê, mas ela existe. E ela faz o quê? Vai querer nos levar para o mesmo lugar que todo o curso desse mundo. Porque todo o curso desse mundo está realmente debaixo dessa autoridade de Satanás. Como Jesus diz, o mundo jaz no maligno. Então, toda a cultura, tudo está debaixo dessa influência do poderio do ar de Satanás. Então nós temos uma cultura que nos cerca, que está à nossa volta, no nosso dia a dia. Nós temos um ambiente espiritual que nos pressiona também a querer nos afastar de Deus, que nos pressiona a querer viver para nós mesmos. E nós temos o terceiro ponto, que é nós mesmos, a nossa carne, que aí é uma influência interna, não é externa. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, não é isso que Tiago fala lá? Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E Jesus vai falar que o grande problema do homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. O problema está dentro do coração do homem. Jeremias já escreveu, né? O coração do homem é corrupto, extremamente corrupto. Então nós temos uma influência de fora nos pressionando, as pessoas, a cultura, nossos amigos, tudo que nos cerca. Você liga a televisão, streaming, qualquer coisa que seja, é isso aí. Aí você vai ler, vou ler um livro, é isso aí. Aí você vai conversar com as pessoas, é isso aí. Aí você fala, não, vou me isolar. Aí você tem o poderio do ar, que continua te pressionando. Você está andando sozinho na rua, mas o mundo espiritual existe. Você fala, não, vou trancar dentro do meu quarto. Eu acho que o mundo espiritual não me atinge. Aí tem você, que vai querer desafiar Deus do mesmo jeito. Porque essa é a nossa natureza corrompida. Então nós temos 3 forças atuando em nós contra Deus. E é isso que nos mantinha mortos nas nossas transgressões e delitos. É muito peso para alguém conseguir se manter vivo. É impossível alguém se manter vivo diante de um cenário desse. Certo? E aí quando a gente pensa nisso, e é por isso que Paulo vai falar sobre estarmos mortos. E você já deve ter ouvido alguma coisa assim, uma ilustração sobre o Evangelho. É a pessoa que está se afogando, e o Evangelho, aí você joga a boia.
Esse é o evangelho, e a pessoa se agarra na boia e se salva. Não, uma pessoa que está se afogando, ela está viva ainda. O Paulo está falando, não, o pecador, ele não é alguém que está se afogando. O pecador é aquele que já se afogou e está lá no fundo, está morto já. Não tem mais boia que salva ele. Essa é a realidade da humanidade. É isso que Paulo está falando. Ele não está lá desesperado, alguém me ajuda. Não, ele está morto. E essa é a nossa condição antes da intervenção divina. Paulo vai falar, estávamos, vós estando mortos em vossas transgressões e nos vossos delitos. Vocês estavam mortos. Não tinha solução, não tinha opção, não tinha como você mudar. É o morto no velório. Alguém podia gritar, sai daí! E para de pecar. Não, estamos mortos nos nossos pecados. Não tem como alguém falar para você, para de pecar, e você, tá bom, é melhor mesmo. Não, não existe isso. Não existe essa possibilidade. Então a nossa natureza caída, que ela é inclinada sempre ao egoísmo, aos nossos próprios desejos, aquilo que a gente acha que é melhor para nós, que a gente acha, porque Deus sabe o que é melhor para nós, mas a gente acha que sabe melhor que Deus. E aí, como Calvino disse, né, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O tempo todo nós estamos produzindo ídolos dentro do nosso coração. Essa é a nossa natureza. E aí, então nós somos, e ele termina ali falando no verso 3, somos então filhos da ira por natureza, filhos da desobediência. É isso que Paulo fala que nós somos, filhos da desobediência, ou seja, filho daquele que desobedeceu e que vai continuar perpetuando a desobediência. Não existe solução. Só que aí o verso 4 que começa bonito aí. Como é que começa o verso 4? Mas Deus. Aí é que muda toda a situação. Então olha o quadro que Paulo pinta. Vocês estão mortos com suas transgressões e delitos. Existe o espírito do mundo. Existe a potestade do ar, Satanás. Existe você mesmo, a sua carne. Ou você está perdido. Então, como a gente sempre fala, né, as boas novas do Evangelho sempre começam com uma má notícia. Você está morto e não tem o que você fazer. Mas Deus... E aí, o verso 4 muda tudo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, o que Ele fez? Deu-nos vida juntamente com Cristo. Ele foi lá. Então, pensando, você é um morto afogado no fundo do mar. Não está boiando, está no fundo do mar. Preso lá, pensando em todas essas questões que nos amarram. Pensa alguém que morreu e ficou preso nas algas no fundo do mar. Não tem. Ninguém está vendo, está lá no fundo. Como vai ser salvo? E é isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele pula na água. A entrada de Jesus à nossa história, a encarnação de Jesus Cristo, é Ele dando esse pulo para o fundo do mar. Indo lá no fundo e pegando eu e você. E levando para a superfície. Mas não morto mais. Nos dando vida juntamente com Ele. Essa é a obra de Jesus. É isso que Deus fez por nós. Ele olha para nós, mortos em nossas transgressões e delitos, e fala, não vou deixar eles assim. Mas Ele não joga boia. Ele pula Ele mesmo. Não é aquela ajudinha, pega aí, vê se... Eu vou lá. E aí Jesus, o Deus encarnado, Ele entra na história da humanidade. Pensa, quando Ele está falando do espírito do tempo, Jesus, como Paulo vai falar, na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho. Então, dentro desse espírito do tempo, dessa cultura toda que cercava, Jesus entra nela. E Paulo vai falar sobre, Jesus entra debaixo da lei. Ou seja, debaixo de tudo isso que está nesse mundo, como eu e você. Ele entra debaixo, no meio dessa potestade do ar. Nós temos o relato de Jesus lá no deserto sendo tentado pelo próprio Satanás. Ou seja, como eu e você. E Jesus enfrenta o espírito desse mundo, Jesus enfrenta as potestades do ar, e Jesus enfrenta os seus próprios desejos. Ele foi tentado em todas as coisas, mas
não pecou. A gente já falou sobre isso, ele tanto no relato da tentação de Jesus no deserto, quando ele é tentado pelo próprio Satanás, como no Getsêmani, ele está lá e fala: Pai, se possível, afasta de mim de cara, mas faça a tua vontade, não a minha. Então, o que era ali? Era a natureza humana de Jesus querendo empurrar ele para o caminho mais fácil. Mas ele tinha um propósito. Foi para isso que eu vim, para morrer na cruz. E ele vence as 3 coisas que a gente não conseguia vencer. Ele venceu o espírito do mundo, ele venceu Satanás e ele venceu a própria carne. Por isso que ele ressuscitou depois de morrer. Porque ele venceu a morte. Ele venceu tudo aquilo que a gente não podia vencer. Nós estávamos mortos. Ele vence a morte para nos levar juntamente com ele. É isso que o texto fala. E nos vivificou em Cristo, juntamente com ele. Nos deu vida. É isso que Deus fez por nós. E nos fez assentar nas regiões celestes. Ele cria para nós uma transformação completa. E aí eu já falei isso em outras vezes aqui, né? O que Deus fez com a gente não é dar uma melhorada em nós. Ele nos ressuscitou. Ele nos deu uma nova vida. Ser cristão não é um ser humano melhorado. É um ser humano regenerado, ressuscitado com Cristo. É isso que Deus fez por nós. É isso que a obra da cruz simboliza para nós. Quando a gente olha para a cruz, a gente tem que ver isso. Ali está a minha nova vida. Eu estava morto. Não é uma transformação de vida, é uma transformação da morte para a vida. A gente pensa muito mais, não, quando Jesus me encontrou, ele mudou a minha vida. Não, ele te deu vida. Não tinha vida antes. Era morte. Então não é que ele mudou a nossa vida, ele nos deu a vida. Ele nos tira da morte e nos dá a vida. É isso que Jesus fez. Isso é a maravilhosa graça do Senhor, né? É a criação de um novo homem, de uma nova humanidade. É isso que Jesus estava fazendo. Ele estava nos dando a própria vida dele para nós. E aí nós estamos então agora ressuscitados com Cristo, vivificados e assentados. É o que o nosso texto diz aqui, no verso 5. Estando nós mortos em nossos pecados, deu-nos vida com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então é muito mais, perceba que a coisa vai indo além. Nós estávamos mortos, sem condição nenhuma, Jesus vem na nossa história, nos dá vida, ressuscita com Ele, mas não deixa. Agora tá bom, está ressuscitado, agora vive a sua vida aí. O que Ele faz? Nos leva e nos põe assentados juntamente com Ele nas regiões celestes. Ele já tinha falado um pouquinho disso no capítulo 1, que a gente já deu uma pincelada nisso, né? E aqui ele vai repetir essa questão. Então é o já e o ainda não de novo aparecendo aqui. Porque nós estamos aqui nesse mundo. Você está sentado aonde? Nessa cadeira aqui. Mas o texto nos diz que nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo. Então nós estamos ao mesmo tempo em 2 lugares. Em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos vivendo ainda nesse mundo, sofrendo essas pressões do espírito do mundo, das potestades do ar, da nossa própria carne, mas o que Paulo está falando? Mas presta atenção, vocês agora estão assentados com Cristo. Vocês estão num lugar de proteção. Essas coisas, embora elas estão te pressionando, elas não têm mais poder sobre vocês. Porque Cristo já levou vocês para as regiões celestes. Então nós temos que viver e desfrutar da vida com Deus dessa maneira. Perceber que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo, e podemos desfrutar da vida nova assentado à direita de Cristo, nos lugares celestiais. Nós temos que entender a nossa vida aqui dessa maneira. Estamos ao mesmo tempo aqui e ao mesmo tempo nas regiões celestes com Cristo. E ele fala no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco
em Cristo Jesus. Aí a graça aparece aqui mais uma vez. Ele já tinha sido, tem no verso 5 ali, entre parênteses, pela graça sois salvos, e aqui ele fala de novo. A riqueza, a suprema riqueza da sua graça. Ele quis mostrar, e fala aqui, para mostrar para os séculos vindouros, a graça que Ele concedeu a nós. E é graça. E ele vai continuar aqui, né, no nosso próximo ponto. Mas é graça. O que é graça? É favor imerecido, aquilo que a gente não merecia. É muito pelo contrário. O que a gente merecia? Ficar lá morto. Por quê? Quem errou? Nós. Quem cedeu ao espírito desse mundo? Nós. Quem cedeu à tentação do diabo? Nós. Quem cedeu às suas próprias concupiscências? Nós. Então quem a gente merecia? A morte. Né? Isso foi o que Deus falou lá em Gênesis. Se vocês fizerem isso, o que vai acontecer com vocês? Certamente vão morrer. E aí o que Adão e Eva fizeram? Tá bom. E o que a gente faz? Tá bom. E aí Cristo vem e tira a gente da onde a gente merecia. Então, quando as pessoas falam, as pessoas sofrem, ele não merece isso. Quem não merece o sofrimento? Só Cristo. E que sofreu sem merecer, por nossa causa. Isso é graça. Então, todo o sofrimento que nós passamos aqui no mundo, se a gente pensar direitinho, a gente merece ele. E todas as bênçãos que nós desfrutamos, a gente não merece. Só que a gente recebe muitas bênçãos, não é? Só que a gente só reclama dos nossos sofrimentos. Senhor, não está me olhando? Não está me vendo aqui, sofrendo? E a gente já viu lá no capítulo 1, que o Senhor já nos deu todas as bênçãos em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais já foram dadas a nós. Ele já deu. E a gente só olha, Senhor, eu não mereço isso. A questão é que eu mereço. Todo sofrimento eu mereço. E se Ele está permitindo que a gente sofra depois de toda a obra dele, por que Ele faz isso? Para nos disciplinar, para nos mostrar a grandeza do seu poder, do seu amor, do seu cuidado. Tudo que Ele permite que aconteça com a gente é porque Ele está nos levando para mais próximo dEle. Então, não é castigo de Deus, muito pelo contrário. Ele deixa que as coisas deste mundo, às vezes, desestabilizem a gente, para que a gente continue confiando nele. Para que a gente não perca os nossos olhos, não tire os nossos olhos dele, para que a gente mantenha firme a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? E vamos ao terceiro ponto, que é a nossa nova identidade em Cristo. De novo a gente vai falar de identidade, já falei em outras vezes aqui, mas é o que o texto sempre aponta para nós. E aí nos versos 8 ao 10 aqui, Paulo vai trabalhar exatamente isso. Porque pela graça sois salvos. Então mais uma vez ele vai falar da graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui ele tira todo o nosso mérito. Então se alguém acha que tem algum mérito na salvação, Paulo aqui ele já tira. E o verso 9, não vem das obras para que ninguém se orgulhe. E aí exatamente a ilustração do morto no fundo do mar é a melhor que pode ter, né? O morto no fundo do mar, preso nas algas, vem alguém e tira de lá. Qual é o mérito do morto? Nenhum. Ele estava lá, morto, preso no fundo. Aí alguém vem e diz, tá vendo? Que eu sou legal demais, por isso que ele veio me salvar. Não existe mérito. Nós não temos mérito nenhum na nossa salvação. Tudo é mérito do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é obra dele. E ele vai falar, então não vem das obras. Vocês foram salvos por meio da fé. Você tem fé em Jesus? Fica sabendo, sua fé foi Deus que deu. Então Paulo ele vai nos mínimos detalhes. Somos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Tá vendo? Porque eu tenho fé. Não, a fé que você tem, o próprio Deus te deu. Nem isso você é capaz de ter. Nós não temos a capacidade de ter fé.
Eu já vi muita gente, eu preciso desenvolver a minha fé. Não, eu não tenho como eu desenvolver a minha fé. Eu não tenho como, eu preciso gerar mais fé no meu coração. Eu não tenho como gerar mais fé no meu coração. Não, eu preciso conversar com você, né? A gente precisa conversar para que você possa ter mais fé. Não existe conversa que vai fazer eu ter mais fé. Não existe nada que possa infundir fé em nós, a não ser que seja o próprio Deus. E Ele faz isso por meio do quê? Da Escritura Sagrada, por meio da comunhão da igreja, né? São os meios de graça, participar da ceia do Senhor. Todos esses daí são meios de graça, onde Ele vai infundindo fé em nós. Mas é Ele que faz, não somos nós. Não tem como a gente melhorar a nossa fé, aumentar a nossa fé, porque é Ele que dá. Então, se ele fala, não, Jesus me salvou, mas eu que criei. Não existe isso. Se eu creio, é porque Ele me fez crer. Ele me deu a fé. Ele falou, você não consegue nem crer, nem isso você consegue. Mas eu te dou essa possibilidade. Ele fez tudo por nós. Amém. Tudo. Estávamos mortos em nossas transgressões e delitos. E Ele nos faz novas criaturas. E aí o verso 10 é o que fala dessa nova identidade. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. E aí, ele começa falando, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça, a fé que não vem de vocês, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas vocês foram recriados para as boas obras. As boas obras, e a gente já falou disso em outras vezes também, ela é consequência da salvação, e não a salvação consequência das obras. Então as boas obras são consequência da salvação. Se não me engano, acho que foi Lutero que falou que a salvação é pela fé, mas ela nunca vem sozinha, ela vem acompanhada das obras. As obras não podem gerar salvação, mas a salvação vai gerar obras. E é isso que Tiago vai falar, né? Me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. E muita gente, está vendo? Tiago está falando que a gente é salvo pelas obras. Em lugar nenhum está falando isso. Está falando que aquele que é uma nova criatura vai andar nos caminhos que Deus estabeleceu, que são o quê? As boas obras preparadas de antemão. Esse é o caminho agora daquele que foi salvo. Porque não está mais morto, agora pode realizar as coisas. O morto não pode realizar nada, o vivo pode. É só lembrar de Davi fala disso, né? Ele fala, que proveito teria eu em ir para a minha cova? Como eu poderia te louvar estando eu morto? E é por isso mesmo. Então Deus nos vivifica para que pudéssemos o adorar e andar e realizar as obras que Ele preparou para a gente. Obra nenhuma pode nos salvar, mas a salvação nos leva para as obras. E a gente pode pensar nessa questão de obras e de fazer as coisas, né? Que não existe coisa nenhuma que a gente possa fazer para ser salvo. Como não existe coisa nenhuma que a gente possa fazer para perder a nossa nova identidade. A gente não pode perder a nossa salvação, e como a gente não pode ser salvo. Tudo é obra de Deus. Percebe como a gente tem uma incapacidade? E tanta gente se acha tanto, né? E a gente tem que olhar para nós e perceber a nossa incapacidade. A nossa incapacidade de se salvar, a nossa incapacidade de se manter no caminho, a nossa incapacidade de realizar as obras, a não ser que seja pelo Espírito de Deus. Porque agora fui salvo, então agora eu vou realizar as obras por mim. Não tem essa capacidade. Tudo é pelo próprio Deus. Então tudo que acontece na nossa vida, toda a vida cristã, ela é baseada na obra de Deus. Daquele verso 4, mas Deus. Estávamos mortos, mas Deus. Eu não podia fazer nada, mas Deus. Eu não tenho fé, mas Deus nos dá fé. Eu não consigo realizar nada para a obra de Deus, mas Deus nos dá capacidade para fazer, através do seu Santo Espírito. Então tudo é obra de Deus. Mas tem uma outra coisa que eu quero
pensar aqui nesse finalzinho aqui, que ele fala que nós somos feitos por Deus. Né? Outra versão fala da feitura, e o do grego aí é o poema, né? Que é da onde vem a palavra poema mesmo. Quando você pensa num poema, o que é um poema? Poema que é uma coisa bela que alguém fez, que ali criou, né? Combinou as palavras para fazer algo belo, que transmite alguma mensagem que seja para outros lerem. É isso que Paulo está falando. Fomos feitos por Ele em Cristo, feitura dele. Ele usa esse termo poema. Vocês agora, então, vocês eram nada, mortos. Morto fede, morto não tem nada de bom. Ele pega isso e transforma eu e você em poemas para ser lido pelo mundo. É isso que Paulo está falando aqui. É isso que Deus fez com a gente. Ele pega aquilo que não servia para nada, que estava morto, e Ele faz de nós belos poemas. Ele pega aquela bagunça toda e faz algo belo. Isso somos eu e você. Isso é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala que ele faz isso, né, vamos ler o verso 10 aqui. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então esse poema que Deus cria em Cristo, ele tem um objetivo, que é o de representá-lo. Ele fez em nós representação dele mesmo aqui na terra, que foi sempre o plano de Deus. Quando ele coloca o homem na terra, ele faz o quê? Vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem perdeu, embaçou. Ele não perde a imagem e semelhança completa, mas ele embaça. O pecado embaça a imagem e semelhança, descaracteriza a imagem e semelhança. E aí o homem passa a fazer outros ídolos. E aí Deus pega a gente e restaura a imagem dele em nós. Ao nos vivificar, ao nos dar vida em Cristo, Ele faz de nós, de novo, representantes dele aqui na terra. Por isso as boas obras. As boas obras agora, então, voltando a esse assunto, não é para agradar a Deus, para a gente ganhar ponto com Ele. Não, agora é para representá-lo na terra. É para isso que Ele nos faz poemas dele. Pensa no privilégio que é isso. Pessoas mortas em transgressões e delitos, agora são imagens, representações do próprio Deus andando sobre essa terra. Por isso o nome cristãos. Nós somos pequenos cristos andando aqui na terra. Foi para isso que Ele nos salvou, foi para isso que Ele nos chamou, é para isso que Ele nos reuniu aqui hoje. E Ele olha para nós e Ele vê o quê? Belos poemas que Ele escreveu. Somos feitura dEle para realizarmos as boas obras que Ele preparou para a gente. Então realizar a obra de Deus, andar no caminho de Deus, é ter o privilégio de fazer aquilo que Deus faz. Deus não pede para a gente fazer coisas que Ele nunca fez. Ele só fala para a gente fazer coisas que Ele faz. Tudo que Deus pede para nós, é Ele dividindo com a gente do caráter dEle, do que Ele sempre foi e sempre será, porque Ele é imutável, e Ele transborda para a gente. A gente já falou que a própria criação do homem foi o transbordar do amor da Trindade. E ao nos resgatar, que é uma obra da Trindade, como a gente viu lá no capítulo 1, Ele está de novo transbordando o amor e a graça que existe na Trindade. Falando, é assim que a gente vive. Vivam assim entre vocês. Transbordando do próprio amor de Deus aqui nessa terra. Por isso as boas obras que Ele fala é o quê? É amar o próximo. É cuidar uns dos outros. É ter palavras gentis. É tantas coisas. A gente pegar lá o sermão da montanha, o sermão do monte de Jesus. O que é aquilo lá? É um pequeno resumo de como são as boas obras que o Senhor preparou para nós.
Tudo ali. Paulo vai falar, a gente vai ver até em Efésios lá para frente, aquele que roubava agora não rouba mais. Aquele que fazia agora não faz mais. Por quê? Porque tem que continuar ganhando ponto? Não, porque agora vocês são novas criaturas. Agora você tem que andar que nem Deus, em santidade. Quando Deus fala, sede santos porque eu sou santo, Ele não está colocando uma pressão sobre nós. Vocês são na época que eu sou santo, hein? Então fala, eu sou santo, eu estou dividindo com vocês a minha santidade, seja igual. Anda igual a mim, anda comigo. Nós estamos assentados onde? Nas regiões celestes. Por quê? Para recebermos dessa própria identidade do próprio Deus, para andarmos aqui nessa terra em santidade. É isso que Deus faz com a gente. E aí, para a gente concluir aqui então. Então nós estávamos mortos. Deus nos deu vida com Cristo. E agora nós somos feituras dele, criados para um propósito eterno. E aí, como eu já falei tantas vezes aqui, né? Quando você se olhar no espelho, eu gosto disso, né? Quando você se olhar no espelho, você pode ver, em primeiro lugar, alguém que estava morto e que foi ressuscitado. Isso é uma coisa que a gente não pode nunca perder de vista. A gente nunca pode olhar para nós e falar, tá vendo, eu sou legal demais. Não, Deus deve ter um orgulho de mim. Não, não tem como. Isso é impossível. Mas Ele tem orgulho do que Ele fez em nós. Isso eu tenho certeza. Deus se orgulha da sua própria criação. Não é isso que a gente vê lá em Gênesis? E Deus olhou e viu que era bom. Segundo dia, Deus viu que era bom. E quando Ele faz o homem, Deus viu que era muito bom. Pensa no como Deus olha a olhar a sua igreja sentada ao lado de Cristo. Isso é muito bom. Olha o que eu fiz. E quando a gente olhar no espelho, a gente não tem que olhar, eu sou muito ruim. A gente é. Só que a gente tem que olhar a partir da nova perspectiva em Cristo. Então a gente pode, e quantos de nós, e isso eu tenho certeza, porque aí, né, eu divido isso com vocês, a gente se olha no espelho e fala, eu sou um fracasso. Até meu pai outro dia mesmo falou, né, da frase de Spurgeon. Spurgeon, a gente olha para Spurgeon e ele, eu não sou nem um pouquinho perto do homem que eu deveria ser quando eu olho para as Escrituras. E aí, se Spurgeon não era nem um pouquinho parecido com o que deveria ser com as Escrituras, quanto eu e você, né? Então a gente tende a olhar para o espelho e falar, eu sou um fracasso. Só que a gente, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar, mas Deus não fracassou com a gente. E a obra é dele. Então eu posso olhar para mim e falar, eu não consigo. E aí eu preciso depender do Espírito, falando, Espírito, eu preciso. Porque em Cristo não existe fracasso. Não existe nenhum plano frustrado de Deus. Deus nunca fracassou e nunca vai fracassar. E se Ele chamou eu e você, não foi para o fracasso. Foi para viver essa nova vida com sucesso. E Ele nos capacita para isso. Então a gente pode olhar, e muita gente acaba vivendo como se ainda estivesse num túmulo. Se olha como um fracasso e fala, é melhor eu ficar quieto aqui. Não adianta. Deus tem pessoas muito melhores para usar do que eu. Não, se Ele escolheu eu e você, Ele não errou. Amém? Porque Ele é sábio em todas as suas decisões. Se Ele chamou eu e você, não é porque Ele viu o potencial em mim e em você. Ele viu o potencial nele mesmo. Porque Ele é a potência suprema. Ele é o primeiro motor. Ele é a força que empurra qualquer coisa. Então, Ele deve ter olhado, eu já falei isso, né, que na verdade essa frase não é minha, é de um outro teólogo que fala, né, perguntaram, mas como que se dá a eleição? Ele falou, não sei. Uma coisa eu tenho certeza, Ele deve escolher os piores, porque eu sou um deles. Então, se Ele escolhe os piores, não é porque Ele estava vendo potencial. Ele falou, esse cara é tão ruim, esse pessoal é tão ruim, mas eu sou tão bom, que eu vou dar um jeito na situação. Então, a vida cristã, ela é uma mescla de essa percepção de incapacidade, ao mesmo tempo, uma percepção de capacidade total em Deus.
Em nós não podemos fazer nada. Nele podemos tudo. Em nós a gente não vence o pecado, a gente não vence os poderes desse mundo, a gente vai fracassar. Em Cristo somos mais que vencedores. Com a nossa atitude, a gente é afastado de Deus. Em Cristo, não há altura, não há profundidade, não há poder desse mundo que possa nos afastar do amor de Deus. Por quê? Porque foi Ele que fez. Então, voltando ao assunto do espelho, quando você se olhar no espelho, você pode até, eu sou um fracasso. Peraí, para. Eu sou feitura dele, para andar nas obras que ele preparou para mim de antemão. Todos os dias, quando você acordar e for pentear o cabelo, mesmo vocês que não têm cabelo, né? Vai dar uma ajeitada na barba, lavar o rosto. Né? Olha no espelho e fala: eu sou feitura de Deus, eu sou um poema de Deus. E eu vou viver esse meu dia andando nas boas obras que Ele preparou de antemão. Porque foi para isso que eu fui resgatado. Então eu não sou um fracasso. Eu sou alguém que Deus chamou para andar no caminho que Ele estabeleceu. E aí a gente ora: Senhor, dependo de Ti. Dependo do Teu Santo Espírito para realizar essas boas obras. E a gente viver para a glória do nosso Deus. Então, a salvação, ela não é uma segunda chance para nós. Ela é a nova vida. Deus não estava olhando: vocês fizeram tudo errado, eu vou te dar uma segunda chance, hein? Não tinha segunda chance. Ele nos deu essa nova vida e falou: agora vocês são novas criaturas. Vivam para a minha glória. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, meditamos na Sua santa palavra. Senhor, e somos gratos pela Tua intervenção na nossa vida. Senhor, realmente nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Mas o Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia, nos resgatou em Cristo Jesus. E nos fez novas criaturas para vivermos para a Tua glória. Senhor, que essa verdade do Evangelho nunca se perca de nós. Que a gente realmente creia na Tua obra perfeita e viva para o louvor da Tua glória. Que a nossa vida seja uma verdadeira adoração a Ti. Que a gente possa viver como esse belo poema que o Senhor escreveu. Que o mundo olhe para nós, para a Tua igreja, e veja o Senhor. Veja o Teu amor, veja a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua justiça, a Tua santidade. Senhor, nós dependemos do Teu Santo Espírito para isso. Não é na nossa força, não é no nosso empenho, mas é na dependência do Teu Santo Espírito. Senhor, que a gente possa viver os nossos dias dependentes de Ti, totalmente dependentes de Ti. Porque da mesma forma que a nossa salvação começou com a Tua intervenção, a nossa permanência no caminho é com a Tua intervenção. Senhor, continue interferindo em nossas vidas todos os dias. A gente não quer viver independente de Ti em momento algum. A gente não quer saber o que fazer. A gente quer ouvir da Tua boca o que nós devemos fazer. A gente precisa da Tua palavra para isso. Senhor, que a gente nunca se afaste da Tua santa palavra, para que a gente nunca se afaste dos Teus caminhos. A gente depende totalmente de Ti e queremos viver para a Tua glória. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.